Senhor que tem feito grandes coisas por nós, por isso nós estamos o quê? Alegres? Nossa, que alegria, né? Até parece que ontem não choveu. Quem ficou feliz com a chuva aqui? O clima não está mais agradável? Mas tem pastor que às vezes fica preocupado quando chove. Eu confesso para você. Por quê? Porque parece que os crentes são de açúcar, né? Fica um monte no outro dia sem ir na igreja. Eu acho que vai com medo de dissolver, né? Aqui não tem ninguém assim, glória a Deus. Amém? Amém? Ah, que bom. Você está aqui. Alguns, com a graça do Senhor, estão aí desfrutando de um tempo família, alguns passeando, mas louvado seja o nome do Senhor, porque você está aqui nessa manhã. Eu quero pensar a partir de Lucas, capítulo 12. Lucas 12, a partir do versículo 13. Eu quero pensar com você nesse tempo sobre como vencermos o egoísmo, que por vezes é tão comum na realidade onde vivemos, nos dias que estamos caminhando. Diz assim, Lucas 12, a partir do versículo 13. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, come, bebe e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Amém? Fique à vontade para se assentar. A riqueza para com Deus, de acordo com aquilo que acabamos de ler, com essa parábola nos ensinada por Jesus, consiste não em apenas obtermos bens, adquirirmos posses, mas em, de fato, priorizarmos aquilo que o Senhor estabelece para cada um de nós como, de fato, aquilo que mais importa. E, por vezes, trilharmos esse caminho exigirá de nós vencermos, de certa forma, o egoísmo, a vaidade pessoal. O fato é que, em muitas ocasiões, temos um grande desafio, uma grande barreira a ser vencida por cada um de nós no que diz respeito à vaidade e ao ego. A verdade é que temos, por vezes, desafios a vencermos o ego até mesmo em pequenas discussões e conflitos. E a realidade é que abandonarmos o ego e nos colocarmos à disposição do outro sinaliza para nós um desafio, inclusive, sobretudo, no que diz respeito às nossas posses. Uma das verdades é que precisamos aprender a vivenciar e desenvolver cada vez mais empatia. O que seria empatia? A capacidade de nos colocarmos na dor do outro.
Diferente do conceito de altruísmo. Quem aqui já ouviu um pouco acerca desse conceito, altruísmo? Um conceito que foi desenvolvido por volta do século XIX com um grande filósofo chamado Comte, Auguste Comte, que não apenas desenvolveu o conceito de altruísmo, mas o conceito das leis dos 3 estados, o estado teológico, o estado metafísico e o estado científico, para alguns, onde ele tentava explicar que à medida que o homem vai se desenvolvendo, adquirindo, o pai do socialismo moderno, né, adquirindo maior consciência, ele vai abandonando o estado teológico e desenvolvendo a sua capacidade intelectual que lhe proporcionará o desenvolvimento de uma vida mais altruísta. Mas com o passar do tempo, nós vemos e podemos perceber que o que proporciona ao homem essa capacidade de se doar e de se colocar na condição e vamos dizer assim, na realidade do outro, não é o que ele adquire enquanto conhecimento, não é a sua capacidade intelectual, porque o conhecimento vem se desenvolvendo cada vez mais. Não é verdade? A informação que chegava até nós, algumas décadas atrás, que levava cerca de 10, 20, 30 anos, hoje chega em dias. Nós temos acesso à informação quase que simultaneamente, quando, na verdade, ela está acontecendo na outra extremidade do mundo. E aquilo que a sociologia e alguns filósofos acreditam, que a capacidade do homem adquirir conhecimento lhe transformará num indivíduo mais altruísta, mais doador, mais empático em relação ao outro, essa verdade não tem se tornado de fato uma realidade. Porque o que proporciona ao homem a capacidade de vencer o seu próprio egoísmo, a sua própria vaidade, não vem da sua capacidade intelectual, mas sim na medida que ele aprende com Cristo e passa a ter os seus passos conduzidos pelo Evangelho. Nesse texto, Jesus é abordado por alguém que apresenta uma questão familiar. O que estava acontecendo? Você acompanhou o texto comigo? Você pode perceber que esse homem chega até Jesus e fala: mestre, pede ao meu irmão que divida a herança comigo. Quem aqui já passou por problemas nesse sentido em família, né? Graças a Deus aqui ninguém tem problema com isso, né? Graças a Deus aqui não. Por quê? Porque a realidade lá fora muitas vezes é essa. Problemas, dificuldades familiares, sendo uma realidade, se tornando cada vez mais presentes por conta de questões materiais, famílias que se dividem, lares que são desfeitos por conta de problemas materiais. Há poucos dias atrás eu vi uma matéria de um homem que estava trabalhando, e ele trabalhava distante da sua cidade, algumas centenas de quilômetros da sua cidade, e ele era casado, tinha 2 filhos, e lá no trabalho, todos os dias ele se comunicava com a sua esposa. Lá no trabalho, acabou o ciclo, ele retornou para casa, e ele percebeu que no retorno para casa alguma coisa errada estava de fato acontecendo. Por quê? Ele foi parado na fiscalização em direção à sua cidade e foi constatado que lá existia uma denúncia contra ele, de agressão e de lei Maria da Penha. Ele falou: mas como assim? Eu estou há cerca de 2 meses distante da minha esposa, quem fez essa denúncia? E quando ele chegou na sua cidade, depois de muita conversa, depois de muito bate-papo com a polícia, ele foi liberado, né? Quando chegou na cidade dele, e chegou na casa dele, quando ele parou o carro, ele viu que tinha uma... Isso é um caso verídico, tá, gente? A advogada contando a história do cliente dele. Ele chegou e percebeu que tinha uma outra família na casa dele. A esposa, enquanto ele estava
em viagem de trabalho, vendeu a casa, pegou os filhos e mudou. Olha, né? Não estou falando isso para você sair, ficar com medo de trabalhar fora, não, tá? Isso não vai acontecer aqui, não, em nome de Jesus. Mas aí eu estava ouvindo a história, eu falei, gente, o desejo dela adquirir um patrimônio e fazer uso da matéria levou a ela a expor o marido a uma situação assim, o homem ficou preso. Não apenas pela denúncia, mas por uma série de outros problemas que ele vivenciou a partir das denúncias, que não apenas essa denúncia ela realizou, mas a partir dos problemas e denúncias que ela apresentou à justiça, até que ele provou que aquilo era uma mentira, ele ficou longe dos filhos, esteve preso durante um tempo e vivenciou uma série de outros problemas. Uma pessoa tomada pela vaidade agiu de forma irracional, irresponsável. E entenda que ela tinha todo o conhecimento necessário, tanto que ela procurou meios legais de arrumar um problema para o esposo. Então entendam, queridos, o Evangelho nos chama a vivenciar uma realidade diferente dessa. E boa parte das vezes, o campo onde nós seremos desafiados a vencermos o nosso egoísmo, a nossa vaidade, não diz respeito ao nosso local de trabalho, não diz respeito ao meio escolar, acadêmico, diz respeito à nossa própria casa. Aqui, o problema que estava sendo vivenciado por esse homem era um desafio relacionado à partilha de bens. Aqui, como eu disse, graças a Deus, ninguém vivencia isso. Quem é advogado sabe que esse não é um problema do brasileiro, né? Mas Jesus estava sendo abordado por esse homem. Agora entenda, Jesus sinaliza algo muito importante para nós, que nós precisamos aprender. Primeiro, Jesus, ao ser abordado por esse homem, ele responde o quê? Homem, quem me designou juiz entre vocês? Primeira coisa, nós precisamos entender a lição que Jesus quer transmitir para nós. Jesus mostra para esse homem que as questões do Evangelho vão muito além de questões materiais. Portanto, para quem busca, de alguma maneira, em Jesus e no Evangelho de Cristo, atender às suas perspectivas materiais e, de alguma forma, ser retribuído por Jesus, por aquilo que ele dedica, pode ter certeza que não é esse o Evangelho que Jesus nos chama a viver. Jesus fala, quem me estabeleceu como juiz? Quem me designou como árbitro entre vocês? Por quê? Porque tem problemas que não cabe a Jesus resolver, mas sim a nós mesmos. Concorda comigo? Amém? Problemas familiares, Jesus que vai resolver e solucionar para nós? Amém? Não, misericórdia, amados. Somos nós mesmos. Nós mesmos. Se você tem que perdoar um ente querido, quem vai fazer isso por você? Você. Você pode orar a Jesus para te dar uma oportunidade, quebrantar o seu coração e quebrantar o coração do seu ente querido. Você pode orar por isso, concorda comigo? Mas quem vai caminhar mais uma milha? Quem deve ir em direção a esse ente querido? Jesus, ele chama a atenção de cada um de nós à prática do Evangelho, amados. Não colocar ou depositar problemas e soluções de questões nas mãos dele que cabem a nós. Eu estou orando para que Jesus resolva esse conflito. Tá, você tem orado e tem trabalhado por isso? De que maneira você tem se colocado à disposição do Espírito Santo para que esse problema, esse conflito, essa questão seja solucionada? Ah, não, mas eu tenho orado, quem tem que dar o primeiro passo é ele. Quem disse isso? O primeiro passo deve ser dado por quem?
por nós. Por quê? Jesus nos mostra algo muito importante, que nós, o Evangelho e a palavra de Deus em Romanos, de forma específica no capítulo 5, vai nos dizer que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se Ele nos amou primeiro, quem deve ser o segundo a tomar a decisão de amar? Nós. Quem deve dar o segundo passo em direção a uma vida mais harmônica e a solução de conflitos? O primeiro foi dado por Jesus, quem deve dar o segundo? Eu e você. Nós, para que possamos ser capazes de vencer o egoísmo, a vaidade. Sabe, o altruísmo, ensinado e pregado por Comte, pela filosofia, por essa busca de se colocar no lugar do outro, já era de fato um ensino pregado e compartilhado por Jesus, na verdade, que ia muito além dessa perspectiva altruísta. Na verdade, uma vida empática, uma vida doadora, uma vida que se colocava no lugar do outro, que aprendia a entender que o outro precisava ser amado por cada um de nós na medida que nós nos amamos. Assim como Jesus foi capaz de fazer. Muitos hoje buscam resolver suas questões e buscam solucionar problemas depositando atitudes e questões, algumas dessas, nas mãos de Jesus, quando na verdade cabe a eles, a elas, algumas dessas decisões, algumas dessas escolhas. Quando nós entendemos que precisamos de fato aprender a vencer o egoísmo, entendemos que, por vezes, a nossa vaidade e ganância precisa ser abandonada. Entenda que muitos de nós, por vezes, temos sido gananciosos sem perceber. Ou, de alguma maneira, tentamos maquiar essa ganância. Concorda comigo? Às vezes a ganância pode ser maquiada como justiça ou como senso de justiça. Esse homem aborda Jesus e fala, ó, pede ao meu irmão que divida, que haja de forma igualitária, que seja mais doador. Agora entenda, ele estava indo até Jesus com um senso desequilibrado de justiça. Concorda comigo? Movido por sua própria ganância. A ganância do outro incomodava, porque ele era também, na mesma medida, ou quem sabe até mais ganancioso do que ele. E a verdade é, amados, que nós precisamos aprender a abandonar esse senso de justiça. O Filho de Deus confia que a sua justiça vem de quem? Vem de quem? Do Senhor. Você já deve ter ouvido inúmeras histórias de pessoas que foram, de alguma forma, vivenciaram algum prejuízo, mas que não tentaram recorrer à sua própria força e à sua própria justiça, e Deus abençoou. Concorda comigo? Ah, mas Deus abençoou ele e não me abençoou. É porque talvez ainda não entendemos a necessidade de fato abandonarmos a nossa própria justiça, a nossa ganância, essa vaidade. E Deus tem trabalhado, quem sabe, por meio de alguns processos, para que possamos aprender a entender que mais Deus tem a dar do que, como o ditado diz, o diabo para tirar. Não é verdade? Então entenda, abandone esse senso de justiça pessoal. Mas algo muito necessário também é que a ganância, por vezes, ela é confundida por essa busca por estabilidade. Quem aqui já passou dificuldades financeiras? Amém, né? Já passou, olha que benção. Ah, pastor, não está muito bem, mas já teve pior, concorda comigo? Né? E tem gente que pensa assim, não está muito bem, mas daqui 5 anos melhora, né? Que vai caducar o cartão. Olha lá, irmão, não faço não, hein?
Mas muita gente buscando estabilidade acaba alimentando a sua própria ganância. Gente que lá atrás viveu alguns desafios financeiros, materiais, e que hoje já está até bem em relação àquilo que viveu no passado, mas que ainda continua intensamente buscando obter, buscando alcançar, e por vezes maqueia essa vaidade, essa ganância, esse desejo de aparentemente mostrar o seu sucesso, maqueia isso por uma busca por estabilidade econômica. Amados, busquemos em primeiro lugar, Mateus 6,33 diz o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Sabe, uma vida de empatia, ela é alcançada por gente que entende a necessidade de abandonar a sua própria ganância, essa busca por estabilidade. Deus, ele dá o alimento aos seus filhos enquanto eles o fazem o quê? Dormem. Olha que benção, né? A gente trabalha para obter, Deus dá enquanto a gente descansa. Às vezes você fica ouvindo aí de jogador de futebol que ganha não sei quantos milhões, enquanto está dormindo. Né? E o que esses caras têm? Nada. A grande maioria aí, vivenciando problemas com vícios, quando não é bebida, quando não são as drogas, é um dos maiores problemas da nossa realidade atual, que é o vício em quê? Jogos, né? Ninguém aqui tem problema com tigre, não, né? Se tiver, a gente ora agora. Em nome de Jesus. E não entenda você que a gente está imune a isso. Cresci com um rapaz crente, que perdeu o casamento de 10 anos, porque se envolveu com tigre, né? Com esses joguinhos aí, perdeu a casa. A esposa não aguentou, porque a casa foi o segundo patrimônio relevante que ele perdeu. Já tinha perdido o carro e ela perdoou. Aí a casa ela não suportou. Acabou a relação de 10 anos por conta de um problema como esse. Então entenda, amados, a ganância é a busca por uma estabilidade. Deus fala em sua palavra que digna ao varão do suor do seu rosto, do seu trabalho, do seu empenho. Não esperemos da parte do Senhor uma estabilidade, um patrimônio que Ele, em momento algum, nos garantiu e nem tampouco prometeu para nós. Mas que nós possamos confiar no nosso trabalho e na provisão, acima de tudo, na provisão divina. Porque, de fato, Ele nos chama a viver dessa maneira. Até porque, por vezes, poderemos, nessa busca desenfreada de obter, ouvir da parte do próprio Senhor dizendo: o que você tem alcançado? Para quem que isso tudo vai ser? Entenda, algumas expressões interessantes nós vemos nesse texto. O texto nos diz que a terra de um homem rico produziu muito. E ele pensou o quê? O que eu vou fazer? Quando você obtém muito, o que você faz? Naturalmente, em primeiro momento, na nossa mente, vem a ideia de quê? Se eu tenho muito, eu vou, o quê? Compartilhar. Amém? Vou investir. É essa a ideia. O homem derruba os celeiros. Amados, olha, entendam bem. Ele derruba os celeiros para fazer celeiros maiores. E o que ele faz com isso? Ele perde. Concorda comigo? Porque ele precisa reinvestir para construir algo maior.
talvez, se o dinheiro que ele iria investir no novo patrimônio fosse compartilhado, ele continuaria com os celeiros o quê? Cheios. E agora teria mais gente ao seu redor para ajudá-lo. Eu estava ouvindo uma outra história que eu achei muito interessante essa semana. Um síndico, quem aqui já morou em condomínio, né? Um síndico que era reconhecido, isso é uma história real, tá, amados? Que era reconhecido por ser muito Caxias, chato, aquele cara que no condomínio dava multa na galera que colocava a bicicleta fora do lugar, que andava com o cachorro fora da coleira, no elevador, e todo mundo tinha aquele homem como muito chato, como muito complicado. Aí o cara morreu, aí foram abrir os documentos, né, fazer um inventário do trabalho dele, avaliar tudo aquilo que ele havia realizado, e ali na avaliação perceberam que existiam 2 famílias que não pagavam condomínio. E, segundo o síndico, elas não pagavam porque estavam dentro de uma determinação, um documento do condomínio que isentava aquelas pessoas por estarem ali já há algum tempo e por terem uma determinada idade, que isentavam aquelas famílias de participarem das obrigações do condomínio. Só que foram avaliar e perceberam que aquele padrão, aquela regra que ele falava, não estava de forma alguma descrita nos documentos. E o que de fato ele fazia? Ele arrecadava e do próprio bolso ele pagava o condomínio daquelas famílias. E aí notaram que as multas que ele dava, pela regra rígida que ele aplicava, ele colocava em depósito, e a reforma que o condomínio havia passado durante algum período foi aplicada através ou por meio, foi realizada, na verdade, por meio daquelas multas, de toda aquela, vamos dizer assim, lei rígida que ele aplicava. E eu achei interessante a ideia, porque depois do inventário apresentado, foram inaugurar um espaço no condomínio. Aí colocaram o nome de quem? Do síndico chato. Do síndico Caxias. Do cara que todo mundo tinha como insuportável. Por quê? Foram avaliar as ações dele e perceberam que a aparência era uma, mas a realidade era outra. Então entenda, amados, por vezes a nossa aparente busca por estabilidade, por, de alguma forma, ter um ambiente mais saudável, na verdade, nem sempre mostra de fato aquilo que está em nosso coração. E ter um coração saudável, doador, que vence o egoísmo, vence a vaidade, que prioriza as relações mais do que o obter, do que o possuir, é aquilo que de fato o Senhor espera de cada um de nós. É aquilo que o Senhor de fato espera que sejamos capazes de fazer. Um coração cheio de empatia, quando ele tem muito, ele faz a pergunta a si mesmo: o que eu vou fazer? Concorda comigo? Como eu posso, de alguma maneira, abençoar? Porque se a gente alcança, é porque, de alguma forma, o meio nos proporciona isso. Concorda comigo? Ou não? Se você recebe uma promoção no trabalho, é porque o meio reconheceu o seu trabalho, a sua dedicação. Se você consegue fazer um bom negócio, vender um patrimônio por um valor legal, é porque alguns olharam e consideraram aquilo que você vendeu como algo de valor. Então, de alguma maneira, o meio lhe proporcionou isso. Um coração cheio de empatia, ele se pergunta: o que eu vou fazer diante disso? Agora,
um coração egoísta, ele faz a pergunta que esse homem da parábola fez: como eu posso reter? Como eu posso guardar para mim? E aí, para guardar, ele precisa perder. Concordam comigo? Então, doar é o melhor caminho para a gente alcançar mais da parte de Deus, alcançar mais da parte do outro, para que possamos abençoar e sermos automaticamente também abençoados. Agora, o que eu não posso reter, de acordo com o texto, eu devo o quê? Doar. E como eu posso fazer isso? Me desvencilhando do pensamento e da realidade da sociedade em que eu vivo. A sociedade, ela quer cada vez mais o quê? Ter. Ela quer cada vez mais o quê? Possuir. Se eu tenho uma casa muito boa, eu quero outra, porque eu não sei o que o futuro tem reservado para mim. A verdade é que a gente precisa aprender, de fato, a administrar bem aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Mas o nosso futuro como filho de Deus pertence a quem? A quem? Ao Senhor. E Ele vai guardar a minha história. Vai prover o que eu necessito. Sabe, amados, quando eu olho para a igreja primitiva, quando você e eu podemos estudar a história da igreja primitiva, a gente vê Paulo orientando a igreja algumas coisas, ao pessoal ter mais cuidado na administração do seu patrimônio, porque o que estava acontecendo na igreja primitiva? O pessoal estava tão ansioso pela volta de Jesus, estava com uma expectativa tão alta em relação à volta do Messias para buscar a sua igreja, que eles estavam fazendo o quê? Estavam vendendo o seu patrimônio, dando aos pobres. Alguns estavam nem vendendo, compartilhando com todo mundo. Tudo era de todo mundo. E Deus ia abençoando, multiplicando, gerando cada vez mais algo especial na vida da comunidade daquela época, da igreja daquela época. Tamanha era a dedicação, a empatia do povo, que Paulo teve que falar: peraí, cuidado, vocês estão demais. É a mesma coisa de hoje em dia, né? Estão demais para o outro lado. Né? Porque hoje a gente vive nessa era cheia de egoísmo, cheia de vaidade. Que possamos ser capazes de aprender com o texto, com a palavra. Por quê? O dia, a hora que nós seremos, de alguma forma, surpreendidos pela crise, pelas dificuldades, pelas situações complicadas, a gente não sabe. E a verdade, o que nos garantirá a segurança é o quê? É o Senhor, de fato. Lembra da história do homem? Voltou para casa, não tinha mais casa, não tinha mais mulher, não tinha mais filho. E o que ele estava fazendo? Trabalhando. Porque essa é a realidade de um homem. Não que ele será traído por outros, mas que a gente não pode confiar na humanidade. Nem na do outro, nem na nossa. Tem gente que pensa naquele texto: maldito o homem que confia no próprio homem. Fala assim: maldito o homem que confia no ser humano. Não, é no próprio homem, em si mesmo. Tá? A gente não pode confiar. Mas há alguém em que, de fato, nós podemos depositar a nossa esperança e a nossa confiança. Esse alguém é o Senhor. E Ele, em sua palavra, nos diz, lá em João 14, versículo 1 e 2, o quê? Não se turbe o vosso coração. As suas emoções não sejam confundidas. Credes em Deus, crede também em... Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: irei preparar-vos lugar. E se eu for e preparar para vós um lugar, eu voltarei e os levarei para mim mesmo.
Amém? Amém, amados? Jesus já preparou algo especial para nós. A gente não precisa ficar nessa doideira, como diz o outro, nessa vaidade demasiada, nessa busca exagerada. Por quê? Porque às vezes a gente está tão voltado para isso que a gente acaba priorizando as nossas questões e abandonando as questões do reino de Deus. Tem muita gente que, por conta de tanto trabalho, de tanta busca, de tanta dedicação e vaidade, tem tempo para tudo, menos para Deus. Concorda comigo? Que nós possamos ser tomados, sim, por uma paixão cada vez mais intensa de estabelecer o reino de Deus no meio do nosso tempo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. E que cada dia mais, Espírito Santo do Senhor, venha ser a maneira de agir de Jesus, a forma como amava as pessoas e se doava, venha ser essa a nossa meta, venha ser esse o nosso principal objetivo. Que a vaidade, o egoísmo caminhem bem distantes de nós, mas que a empatia, o amor, a doação, seja cada vez mais uma marca da nossa vida. Guarda cada um de nós e ser conosco nesse tempo, em nome de Jesus.